Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo achado por Deus. E subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 16 de fevereiro de 2026. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui na tua presença. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve. Cura os doentes, resolve as causas de todos. A minha família te apresenta essa missão e te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, achado por Deus. Já quero pedir desculpas, porque estamos com diversos problemas, inclusive não estou nem com saúde suficiente, um pouco rouco, e pelo atraso, da nossa publicação hoje aqui. E queremos falar aqui de uma forma breve, sobre Deus achando cada um de nós. Interessante que quando a gente, nesse contexto do que eu quero falar aqui, se encontra perdido, ao invés de a gente procurar meios de se achar, não. A gente fica nessa vida, cada vez mais se emarelhando, ou embaralhando, nessa mata deserta de problemas, de pecados, de distância de Deus. E quem se interessa de buscar a gente é Deus. Não é a gente que deve buscar a Deus para se encontrar. Então Deus, Ele nos encontra, Ele nos encontrou sendo nós perdidos. Como diz aqui Jesus falando, suas palavras registradas pelo evangelista Lucas, quando ele fala de si próprio como Deus, buscando aquele que tinha se perdido, ele veio buscar. Isaías capítulo 53, versículo 6, fala de que todos nós andávamos desgarrados, perdidos, distantes de Deus, como ovelhas, e não sabia nem para onde, que direção ir. Aí ele diz que cada um andava pelo seu próprio caminho. Isso é viver longe de Deus, perdido nessa selva, como eu já mencionei aqui no sentido figurado de pecados. Mas Isaías diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Andávamos perdidos, mas Jesus fez cair sobre ele a nossa iniquidade, o nosso pecado. Sendo assim, nós fomos achados, Deus nos achou, Fomos achados por Deus, através de Jesus Cristo no seu sacrifício. Salmo 40, versículo 2, aqui o salmista fala dando exemplo, de pecado, ou do ambiente de pecado. Ele fala ali como sendo que aquele lago, aquele charco, de lodo, um lamaçal mesmo de pecado, quando ele diz que tirou-me, Deus tirou ele e nos tirou também, de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os nossos pés sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, que vai sempre firmando os nossos passos. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele fala no versículo 4 e o versículo 5 também, ele diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus teve compaixão de nós, pelo seu muito amor. Ele fala que Deus nos amou. E desse amor de Deus foi quem fez com que nós fôssemos achados por Ele novamente, quando Paulo diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos trouxe vida, vivificando-nos com Cristo. João capítulo 15, versículo 16, Jesus, ele fala, Jesus é Deus. Jesus, na sua passagem aqui, teve a sua apresentação
como na sua natureza divina e na sua natureza humana. E ele aqui diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Deus faz questão de nos procurar e nos achar, né? Então Deus nos acha quando a gente se encontra perdido, e a gente estava nessa condição, um homem perdido. Deus faz questão de procurar achá-lo, esse homem perdido, mesmo achando que a gente não tinha mais jeito, a gente não sabia que caminho seguir. Ele veio, achou a gente, né, nosso Deus, e ele sempre nos esperou, né? A gente, sabe, tem aquela condição de, acho que eu vou me virar sozinho, né? Eu vou chegar no local onde eu quero, no meu destino sozinho, nesse destino espiritual. Mas foi Deus, com a sua graça, com a sua infinita misericórdia, que nos achou. E sendo achado nós por Deus, quando a gente sente-se nessa condição de achado por Deus, é como se nós estivéssemos descobrindo, né? E de que nunca mais a gente vai assim se perder, e que descobrindo assim esse amor de Deus por nós, a gente vai valorizando cada vez mais este imenso amor daquele que sempre quis estar conosco. A gente se perdeu lá no Éden, mas Deus está sempre procurando achar o homem perdido desde o princípio. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.